Muito boa noite, caros e queridos ouvintes do Portal Nova 15. Está começando mais um programa, A Hora do Clássico. Eu sou o apresentador e maestro Carlos Miller e estaremos nesta noite na edição de número 62, iniciando a nossa quarta temporada sobre os compositores e suas obras. Muito boa noite, Marcos Alves. Boa noite a todos vocês que estão presentes em nossa live. E antes de nós começarmos, nós esquecemos o microfone, por isso que eu estava rindo aqui antes. Coisas que acontecem. Não é fácil aqui para o nosso técnico Marcos Alves, porque sai um programa, entra outro, tem que arrumar, tem que se adaptar. Então é isso, pessoal. Fazer programa ao vivo tem dessas coisas. Mas é com muita alegria, com muito profissionalismo e entusiasmo que nós estamos aqui mais um programa especial para todos vocês. Bom, eu quero dar meu boa noite a Josué Teixeira, Maria de Fátima, que está aqui presente em nossa live, e demais pessoas que eu não estou vendo o nome. Mandem um like, um joinha, um boa noite, acenem, que a gente vai respondendo no decorrer do programa. Quero dizer que o nosso programa está disponível em todas as plataformas digitais, pelo YouTube, Instagram, aplicativos Rádiosnet, o próprio aplicativo do Portal Nova 15, o próprio site também www.nova15.com.br. Enfim, pessoal, não tem como não assistir o programa Hora do Clássico. Vocês podem acessar qualquer plataforma digital e também compartilhar. E caso você queira interagir conosco, mande-nos a sua mensagem através do 19 999 29 1015. Repetindo, 19 999 29 1015. E também estamos aqui esperando você, caro empresário, empreendedor que queira divulgar a sua marca, a sua empresa, o seu trabalho, os seus produtos. Venha se tornar um parceiro aqui do programa A Hora do Clássico. Sem o apoio cultural de vocês, não podemos seguir em frente. É muito importante a participação de vocês, empresários. Fica aqui o meu pedido, tá? Pessoal, hoje estou muito feliz porque começar uma quarta temporada, né? Com uma edição de número 62, são 62 programas ao ar para vocês, né? Já editados, gravados, ao vivo, seguindo em frente na nossa trajetória desde a história da música. Só que nessa quarta temporada é uma temporada um pouco mais flexível, um pouco mais livre. Por quê, pessoal? Porque se trata dos grandes compositores, os grandes mestres que nos deixaram grandes legados, grandes obras, e é sobre eles que nós falaremos. Não é? São muitos os compositores que temos que citar, temos que conhecer e divulgar, mas eu procurarei aqui nessa temporada apresentar para vocês a cada novo programa. Então, a partir de hoje, nós teremos um único compositor. É isso mesmo, um único autor. E, é claro, procurando exibir para vocês as obras mais conhecidas ou talvez nem tão conhecidas, mas que de grande importância, para que vocês possam ficar mais próximos desses grandes mestres que nos deixaram grandes obras. Pessoal, então é isso. Vamos falar um pouquinho então sobre os compositores de cada período. Nessa temporada, procuramos então relacionar os principais compositores presentes em cada um dos grandes períodos musicais. Essa relação procura identificar o maior número possível daqueles grandes mestres que nos legaram este imenso acervo musical a partir do surgimento e desenvolvimento da polifonia dos séculos XII e XIII. Nos períodos anteriores, as referências autorais são bastante escassas, excluindo-se a identificação histórica de alguns trovadores medievais, fontes de música secular, e que são citados no início desta obra. A principal fonte musical, a composição sacra, se perde no anonimato das igrejas, dos conventos e da história. Mesmo num período relativamente recente, o século XII, quando surge a polifonia, citam-se referências a praticamente apenas dois compositores,
Leonin e Perotin, que tiveram, talvez, por puro acaso, seus nomes gravados na história musical e destacados da grande massa de estudiosos da música sacra. É importante ressaltar que a classificação dos compositores por período é válida em linhas gerais, mas deve ser observado que um grande número de compositores ultrapassa o seu período, pronunciando e interpenetrando o seguinte. Do mesmo modo, encontramos outros compositores que, mesmo vivendo em uma época onde se desenrola um novo período musical, continuam compondo obras nas formas e estilos do período anterior. Na classificação abaixo, seguiu-se a ordem cronológica dos anos de nascimento dos compositores. São indicados os anos de nascimento e morte e o país de origem do compositor. Na grande maioria dos compositores da Idade Média e da Renascença, os anos de nascimento são imprecisos, encontrando-se variações significativas nas informações das diversas fontes de história musical, podendo o leitor encontrar diferenças entre as datas aqui indicadas e datas encontradas em outras fontes. Analisamos individualmente também por ordem alfabética, ou seja, alguns dos principais compositores de cada período musical. Busquei sintetizar em poucas linhas algumas informações sobre suas vidas, influências e estilos, buscando sintetizar em poucas palavras sobre suas vidas e relacionando suas principais obras. Dentro da enorme quantidade de autores conhecidos na história musical, procuramos também selecionar aqueles que representam de maneira mais ampla sua época, tiveram maior influência sobre outros compositores e que nos deixaram um conjunto de obras significativas, seja pela sua qualidade global e abrangente, seja pela qualidade específica em determinados gêneros musicais. Então, muitos compositores ficarão de fora, mas isso não impede que, numa temporada posterior, eu venha tratar desses compositores menos convencionais ou compositores mais esquecidos. Hoje, nós iniciaremos falando de um grande compositor. Vamos então por uma ordem alfabética aqui. Vamos falar de Johann Sebastian Bach. Claro, começando com um Bach. Nascido em 21 de março de 1685 em Eisenach, Alemanha, na época turíngia, e faleceu em 28 de julho de 1750 em Leipzig, Alemanha. Lembrando que este ano de 1750 é importante no período barroco. Encerra-se o período barroco com a morte deste grande gênio alemão. Um dos mais importantes compositores do período barroco e de toda a história musical, Johann Sebastian Bach, foi o maior nome de uma família de músicos que se espalham pela Alemanha desde o início do século XVI e enriquecem seu cenário musical por mais de 300 anos. Deixou 20 filhos, dos quais vários se destacaram como compositores. Wilhelm Friedemann Bach, de 1710 a 1784, ano de nascimento e morte, tá, pessoal? Carl Philipp Emanuel Bach, 1710, falecimento 1788. Johann Christoph Friedrich Bach, 1732-1795. E Johann Christian Bach, 1735 e 1782. Durante sua vida, Johann Sebastian Bach adquiriu uma sólida reputação de organista, mas suas composições eram admiradas e respeitadas apenas por um círculo relativamente restrito. Sua obra foi praticamente negligenciada, isso mesmo, pessoal, até cerca de 1830, quando músicos e compositores alemães, entre eles Mendelssohn, se empenharam em publicar e apresentar suas composições, que reconhecidamente influenciaram grandes mestres de todos os períodos e escolas musicais que se seguiram. Desde então, sua música passa a ser pesquisada e cultuada. Funda-se o Bach Gesellschaft, Sociedade Bach, na Alemanha, em 1850, comemorando o centenário de sua morte com a publicação de suas obras completas. Em 1900, surge o Neue Bach Gesellschaft, que passa a publicar um anuário sobre a sua obra.
também funda-se em Londres, em 1849, uma Bach Society. Autor de uma vasta obra vocal e instrumental, principalmente voltada à igreja e abrangendo quase todos os gêneros praticados em sua época, exceto a ópera, gênio supremo da polifonia, Bach sintetiza e enriquece os principais estilos e formas da Renascença e do... Deixa eu beber uma aguinha aqui, pessoal. E do período barroco, absorvendo influências italianas nos seus acompanhamentos instrumentais e áreas, francesas nas suítes e obras para teclado, e incorporando elementos folclóricos nas suas cantatas. Suas cantatas, missas, oratórios e paixões são obras colossais e incomparáveis em sua devoção religiosa e magnitude dramática, onde, ao lado da intensa expressão polifônica, oferece-se uma riqueza de melodias homofônicas. Seus 6 concerti grossi, dedicados ao Markgrave de Brandemburgo, chamados de Concertos de Brandemburgo, representam o monumento final e praticamente o epílogo deste gênero musical no século XVIII. Para Wagner, Bach foi o mais estupendo milagre em toda a música. E para Pablo Casals, o grande violoncelista, regente e compositor, Bach foi um milagre. O milagre de Bach não surgiu em nenhuma outra arte. Despir a natureza humana até revelar seus atributos divinos, dar asas à eternidade àquilo que é efêmero. Fazer humanas as coisas divinas e divinas as coisas humanas. Isto é Bach, o maior e mais puro momento da música em todos os tempos. Que declaração, hein, pessoal? As obras de Bach são numeradas atualmente conforme o Bach-Werk Verzeichnis, que significa Catálogo das Obras de Bach, publicado em 1950 pelo pesquisador e musicólogo alemão Wolfgang Schmieder, sob o título de Thematisches Verzeichnis der musikalischen Werke von Johann Sebastian Bach. Daí advêm as letras B, W, V, que antecedem o número da obra. Então é uma maneira de catalogar que este Wolfgang Schmieder conseguiu reunir e compilar todas as obras de Johann Sebastian Bach. Bom, eu não vou citar todas as principais obras, apenas vou citar, explicar as que exibiremos hoje. Nós exibiremos uma obra, deixe-me ver, para orquestra, música de câmara, uma obra também de câmara orquestral e uma música para órgão. Então, voltando um pouquinho, Marcos, nós temos ali as principais obras de Bach. Ele compôs, das principais obras, ele compôs missas, oratórios, dentre as músicas vocais, tá? Paixões, cantatas, magníficas, maravilhosos. E na música instrumental ele compôs vários concertos. Hoje, então, vou falar especificamente de um dos 6 concertos de Brandemburgo, BWV, de 1046, o ano que ele começou, a 1051, compostos antes de 1721. Ele compôs também 2 concertos para violino e cordas, BWV 1041 e 1042, concerto para 2 violinos e cordas, BWV 1043, 7 concertos para cravo e cordas, BWV 1052 a 1058 e 3 concertos para 2 cravos e cordas. Então, dos 6 concertos de Brandemburgo, nós ouviremos o de número 3. Ele também temos diversos outros concertos com outras formações, pessoal, que vocês podem pesquisar em qualquer plataforma digital aí que vocês encontram, tá? Outras obras também, suítes, sinfonias, a Sinfonia em Ré maior, que está incompleta, compôs música de câmara, só que mais pra frente eu vou explicar sobre a música de câmara. Então vamos ouvir agora em nossa primeira playlist. Fiquem até o final, nós ouviremos de Bach o concerto número 3 em Sol maior, concerto de Brandemburgo, BWV de
BWV 1048, tá? Com a Orquestra Voices of Music. Vamos à música, maestro.
É isso daí, pessoal. Vocês acabaram de ouvir com a Orquestra Voices of Music o concerto número 3 em Sol maior BWV 1048 de Johann Sebastian Bach, dentro do estilo concertos. Bom, antes de prosseguirmos, quero dar meu boa noite mais uma vez a quem entrou em nossa live: Edson Gorga, quem mais? Acho que eu já cumprimentei a todos que estão aqui. Se faltou alguém, meu muito obrigado. Josué Teixeira, JT, Maria de Fátima, enfim. E também as mais de 60 pessoas, 65 ao todo, os ouvintes pelo site e demais aplicativos do Portal Nova 15. O meu muito obrigado pela audiência de todos vocês. Bom, vamos seguir então falando um pouquinho sobre a música de câmera. Então, como eu disse, Bach compôs inúmeras sonatas, combinações para violino, baixo contínuo, flauta, violino, viola da gamba e baixo contínuo. Baixo contínuo poderia ser ou um cravo, né, ou um órgão, ou simplesmente com o contrabaixo. Enfim, várias combinações de instrumentos vocês encontram. Outras obras também compôs partitas, 6 sonatas e partitas para violino, solo, suítes para cello solo, famosas suítes para cello, uma mais linda que a outra. E
nós ouviremos hoje, aqui no nosso segundo vídeo, das Musikalische Opfer BWV 1079 para cordas, flauta e contínuo, chamada Oferenda Musical do ano de 1747. Nós ouviremos com a Netherlands Bach Society, com Shunsuke Sato no violino, Martin Roth no traverso, a flauta transversal, Mineke van der Velden na viola da gamba e Leo van Dozelaar no forte piano, tocando num piano do estilo de 1746, assinado por Gottfried Zilberman. Então, com vocês, ouviremos agora o Trio Sonata from Musikalisches Opfer BWV 1079, ou seja, oferenda musical. Vamos à música, maestro. Fiquem até o final.
Que maravilha! Espero que vocês tenham gostado. A oferenda musical, né? Opfer, Musikalisches Opfer, BWV 1079 de Johann Sebastian Bach, com a Netherlands Bach Society. Bom, para nós encerrarmos nosso programa de hoje, eu quero mais uma vez agradecer aos nossos queridos diretores, Renato Canadinho, nosso presidente, José Roberto Cachucho, diretor comercial, Rodrigo Caetano também na parte comercial, Marcos Alves aqui, nosso diretor de conteúdo e programação, e no nosso suporte técnico. O meu muito obrigado a todos os meus queridos diretores e a vocês, é claro, que estão presentes em nossa live, ficaram até agora, e demais plataformas digitais. Encerraremos então com o nosso terceiro vídeo falando sobre a forma instrumental. Bach compôs para cravo, compôs para órgão e bem no final da sua vida conheceu o forte piano que vocês acabaram de ouvir aí com o Leo van Dozelaar tocando forte piano. Bach, como curiosidade, não gostava muito do forte piano porque era um instrumento novo ainda, porque o cravo não tem nuances de dinâmica, né? Não tinha essa dinâmica de forte, fraco, crescendo e diminuindo, não. Foi só com o advento, né, pós-cravo, o forte piano com Cristofori desenvolveu esse mecanismo do forte piano. Por isso forte piano, porque era o piano, o precursor do piano, que já dava indícios de dinâmicas mais fortes e mais fracas. Por isso forte piano. Bom, mas o próximo número se trata de uma obra que vocês vão gostar. É a Toccata e Fuga em Ré menor BWV 565, também tocada pelo grande Leo van Dozelaar. Falando um pouquinho dessa tocata, essa tocata ela foi utilizada pela Disney, né? Pela obra do Fantasma da Ópera. O Fantasma da Ópera abre, né? Com essa tocata e fuga em Ré menor. E essa performance não podia ser mais memorável. E ele toca, se não me engano, deixa-me ver aqui, foi na igreja de Saint Martin, em Groningen. Tá, pessoal? Vocês poderão conhecer mais sobre a obra de Johann Sebastian Bach com o projeto All of Bach. Né? Vocês clicam lá, All of Bach, vocês têm tudo sobre a obra de Bach, com grandes e exímios instrumentistas e cantores interpretando a obra desse grande mestre. Então, com vocês, encerramos. Meu muito obrigado, até o próximo programa, fiquem até o final, vale a pena vocês ouvirem essa obra que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Toccata e Fuga em Ré menor BWV 565 para órgão, com Leo van Dozelaar. Este órgão, pessoal, chama-se Arp Schnitger, do ano de 1692. Vamos à música, maestro. Até o próximo programa.